Olá, tudo bem? Hoje eu vou conversar com você sobre um aplicativo que nós estamos utilizando no nosso trabalho para transmitir eventos ao vivo. Ele se chama Periscope. É um aplicativo do Twitter que serve para transmitir eventos de conteúdo informativo, colaborativo, de valor ao nosso espectador. E é interessante que cria-se uma interação ao vivo, o pessoal participa intensamente, tira dúvidas. Isso faz com que a gente se aproxime mais das pessoas, gerando autoridade, criando relacionamento. Mas como baixar esse aplicativo? Gente, é muito simples. Basta acessar o Google Play ou Play Store do seu smartphone e na barra de busca digitar Periscope e fazer o download. Ou, se você preferir, acessar pelos endereços abaixo de acordo com o sistema operacional do seu aparelho. Pode ser Android ou iOS. Começando a usar o Periscope. A primeira coisa que você vai fazer é criar uma conta. Se você já tiver uma conta do Twitter, você pode aproveitar. Mesmo endereço, senha, ou, se você não tiver, você pode criar através do número do seu celular. O segundo ponto, utilize um nome simples para que futuros seguidores te encontrem facilmente. Terceiro, preencha a sua bio. A bio a gente chama, é o perfil. Quanto mais clara e objetiva, melhor. Você vai colocar quem é você, qual produto ou serviço você trabalha, o endereço do seu site ou blog, número do seu WhatsApp. Isso é o suficiente para as pessoas identificarem quem é você. No final deste vídeo, nós vamos mostrar a bio do ponto mutação para vocês terem como exemplo. Quarto passo, divulgue sua conta para seus amigos. Nas redes sociais, nós poderemos divulgar a nossa entrada no mundo do Periscope através do Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat, YouTube, blog e outras. Quinto passo, divulgando o link da transmissão. Gente, vocês irão escutar com muita frequência a expressão live. Live significa a transmissão do Periscope. Se você tem uma conta no Twitter, poderá divulgar o link das suas transmissões automaticamente ao configurá-la. E também é possível divulgar o link no Facebook. Mais adiante, vou mostrar para vocês como é que funciona. Importante, a transmissão poderá ser realizada de qualquer lugar, desde que tenha uma boa conexão Wi-Fi. Isso é um pré-requisito, porque, como todos nós sabemos, a tecnologia pode falhar. E se a conexão não estiver boa, pode travar a transmissão, pode cair a conexão. Então, nós temos que nos assegurar de que de onde nós estamos transmitindo esteja tudo dentro dos conformes. Então, vamos periscopar? Siga a gente, @pontomutação. Como seguir pessoas e ser seguido? Essa imagem que eu estou mostrando para vocês, do lado esquerdo, vários coraçõezinhos. Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho sobre o que significa esses corações. Mas primeiro vamos ver essa outra imagem do lado direito. O que são esses escritos? São as lives que foram transmitidas, que você pode acessar. Mas o que eu quero chamar a atenção de você é no canto inferior direito, onde tem esses bonequinhos.
Esse item é um canto onde a gente encontra as pessoas que estão nos seguindo e as que estão no periscópio que poderemos seguir. Então, é por aqui que a gente vai identificar. E esses corações, eles são as curtidas. Quanto mais corações nós tivermos, isso significa que nós temos uma boa audiência. Então, esses corações, mais adiante, eu vou dizer como é que a gente faz para adquiri-los. É bem interessante. A transmissão. Você pode fazer transmissões públicas, que são aquelas em que o mundo todo pode ver e participar, ou privadas, apenas para pessoas escolhidas por você terão acesso. Como é que funcionam essas transmissões privadas? Por exemplo, se eu quero fazer uma transmissão somente para psicólogos, é um assunto, é um tema pertinente à nossa área e eu não quero que outras pessoas participem. Eu vou lá naquela opção pessoas e vou selecionar as pessoas, os psicólogos que eu conheço, que são meus seguidores, e convidá-los para participar dessa transmissão privada. Nessa imagem aqui do lado direito, eu mostro para vocês, eu fiz questão de circular as opções privadas e públicas, né? Ali você pode, na hora da configuração, você vai optar por uma ou por outra. Aonde tem ali periscopar em amarelo é o título da transmissão que a gente vai colocar. Tudo isso antes, né? Essa configuração. Essas palavras-chave que são com hashtags, elas facilitam também para que a pessoa, quando passar pela live, ela vai ver qual é o conteúdo que está sendo tratado nessa transmissão. Então, essas palavras-chave ajudam. E esses 3 botõezinhos amarelos menores, vou falar sobre cada um deles. O primeiro significa a tua localização, ou seja, no momento que você ativa esse botão, as pessoas que estão assistindo conseguem identificar de onde você está. Brasil, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, isso é importante. O do meio é o chat. Se você ativar esse chat, somente as pessoas que estão te seguindo podem conversar com você. E quem está pela primeira vez não consegue interagir. Então, o ideal é deixar desativado esse botão, que aí os dois públicos conseguem interagir com você. E o passarinho do Twitter é o seguinte. No momento que você ativa esse botão, quando você der o Start Broadcast, o Twitter vai avisar todos os seguidores do Twitter, ponto mutação está no ar. E se você tiver uma conta do Twitter e for lá e configurar para que essa notificação seja encaminhada para o Facebook, também é possível. Então, esses aplicativos são todos interligados, é muito interessante isso. No momento que você dá o Start, você está no ar. Vou passar mais algumas informações importantes. Primeiro, se você não tem muita prática em transmissões, palestras, fazer vídeos, assista outras transmissões para você já começar a se ambientar com o Periscope. Segundo, planeje os temas que irás abordar na semana. Isso é muito importante também. Terceiro, escreva algumas notas antes da transmissão. Seria um pequeno roteiro para você não perder o foco na hora que começar a transmissão. Número 4. Crie um título que chame atenção, tá? Que impacte, crie curiosidade das pessoas para elas entrarem e assistirem a sua transmissão. Número 5. Faça as configurações antes da transmissão, porque eu comentei no slide anterior, onde você vai selecionar se é pública, privada, vai botar o título, palavras-chave e assim por diante. Tenha onde apoiar o seu smartphone. Isso aí é muito importante, porque nós tivemos a experiência
no início nós não tínhamos um tripé, então nós segurávamos o smartphone, mas ficava uma posição incômoda, né? Porque chega uma hora que vai cansando, e aí nós resolvemos investir. Então, se você puder comprar um tripé, é excelente. A aquisição vale a pena. Fale com a sua audiência. O que eu estou querendo dizer com isso? Mas eu estou ao vivo, eu estou falando, né? Mas é a interação. Converse, porque o pessoal vai entrar na sala, recepciona o pessoal, interaja. Isso é que gera a proximidade. Peça corações, aqueles coraçõezinhos do slide anterior que eu mostrei para vocês. Peça no início, no meio, no fim. Pessoal, se vocês estão gostando, mande corações. Quanto mais corações você tiver, indica que a sua audiência está gostando do conteúdo que você está passando. Peça também aos seus seguidores para convidarem os seus amigos a te seguir. Também é válido. 9. As transmissões ficam disponíveis por 24 horas. Então, para quem não assistir ao vivo, terá a chance através do replay. Mais dicas. E também podemos configurar no nosso smartphone para armazenar os vídeos e posteriormente fazer upload para o Facebook e para o YouTube. O que nós ganhamos com isso? Aquelas pessoas que não assistiram em 24 horas poderão se inscrever no nosso canal e nós podemos fazer um banco de vídeos e ir deixando registrado as nossas lives. Mais uma dica, podemos fixar um dia da semana para a realização da nossa transmissão ou podemos fazer de forma aleatória. O que seria essa forma aleatória? Por exemplo, você está no intervalo de atendimento, no consultório, e de repente o seu paciente lhe diz que vai se atrasar uns 15, 20 minutos, você pode, de repente, se conectar, fazer uma transmissão breve de 10 minutos, falando sobre uma citação, fazer uma reflexão, trazer o assunto de um artigo que você leu, algo que possa agregar valor na vida do seu espectador. E por quase último, penúltimo, seja consistente. O que é isso? A consistência é a periodicidade. Se você faz as transmissões uma vez por semana, continue fazendo. Se aumentar, não tem problema. O importante é dar continuidade, porque as pessoas acostumam com a sua presença nas mídias sociais. Ainda mais se for um conteúdo que está agregando valor na vida delas. Comece. Esse é o último item. Comece, pois feito é melhor que perfeito. E, gente, essa é a nossa bio, a bio do Ponto Mutação. Ali nós temos psicólogos produtivos, coaching, psicologia, marketing para psicólogos. Aí tem o número do nosso WhatsApp e o endereço do nosso blog. Nós já contamos com quase 20 mil corações e queremos e vamos aumentar cada vez mais. Bem, dando continuidade ao vídeo, o próximo, eu e o Rafael, nós vamos falar um pouco da nossa experiência com a utilização deste aplicativo. Até breve. Olá, turma! Tudo bem? Dando continuidade, então, ao nosso vídeo, o vídeo anterior foi mais sobre a parte técnica do Periscope. Agora eu e o Rafa nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre a nossa experiência desde as primeiras transmissões, certo? Nós começamos a transmitir no Rio de Janeiro e o Rafa vai falar um pouquinho como é que foram essas primeiras transmissões. Olá, pessoal. Nós começamos lá em julho. Na primeira transmissão foi lá na inauguração da ONG do Fábio Felipe. A gente fez a transmissão no pátio lá do shopping. Eu lembro que a gente fez a transmissão mostrando as psicólogas que estavam junto lá com a gente, a Aninha, a Mariana, não lembro o nome de todas que estavam junto lá no dia.
E só que também a gente não teve roteiro nenhum na hora, foi uma coisa assim, vou abrir o periscópio, vou fazer, isso aqui tá incomodando já, vamos ver como é que isso funciona. Aí eu abri o periscópio e saí falando, mostrando, falando um pouquinho do que a gente estava fazendo naquele momento, e saiu aquele primeiro periscópio. Lembro também que na ocasião teve a oportunidade da gente fazer um periscópio com o Bruno Rodrigues. A gente também fez um hotel com o Bruno Rodrigues na hora lá. E o Bruno também não conhecia o periscópio. E aí ele disse, o que é isso? Eu disse, já vou te apresentar. A gente já abriu um periscópio na hora. E na hora, assim, uma das coisas, uma característica minha, é aquela coisa assim, tá incomodando, aquela coisa assim, vou fazer. Vamos pegar e vamos fazer. Isso foi uma das coisas que fez com que a gente começasse mesmo a usar o periscópio. Mas é importante a gente ter alguns cuidados, que até a Cláudia já tinha comentado, acho que no vídeo anterior para vocês, de ter um roteiro, de ter cuidado, né? Que a gente depois, quando veio a Porto Alegre, a gente começou a ter uma periodicidade de apresentação e de aparecimento do Periscope. A gente começou a fazer essas aparições ali nas quartas-feiras à noite e nos domingos, as quartas-feiras lá pelas 21 horas e nos domingos pelas 18 horas. E isso é interessante porque tu ganha uma autoridade, tu começa a ter um público que começa a aparecer para ti mais seguidamente, e isso é bem interessante, né? E essa questão da gente fazer com a periodicidade, com essa consistência, ela faz com que a gente ganhe mais seguidores, né? Porque um vai indicando o outro, e isso é muito. E nós também podemos pedir, né, para quem está nos assistindo, para que indique, né, a nossa transmissão para outros amigos, né? Mas uma coisa muito interessante também com relação a essa interação, tá? É rico, é muito rico mesmo essa interação, porque a gente entra em contato com quem está nos assistindo, né? Mas assim, é um público bem bacana, mas também temos um público não muito desejado, que são os haters. O que seriam os haters? São aquelas pessoas que, do nada, elas resolvem simplesmente fazer críticas infundadas com relação ao que está sendo transmitido, e de repente elas são um pouco indelicadas, né? Nós tivemos essa experiência, né, Rafael? Eu acho que foi o quê? Uma ou duas vezes, eu acho. Teve umas duas vezes, não se apavorem, não se impactem. Apesar que isso acontece, mas não se apavorem, porque tu vai ver que na aparição do Periscope tem ali as pessoas falando na hora do chat. Mas se te xingarem, se for uma coisa até pessoal, que já aconteceu, já te falarem diretamente, não dá bola, segue falando teu conteúdo, porque às vezes, aí fica uma dica também para vocês, não levar muito tempo nos cumprimentos iniciais. Ou assim, leva ali 1 minuto ou 2 no máximo cumprimentando. Depois que tu começar a tua palestra, segue falando. Evita de tu, no meio da tua palestra, se alguém te cumprimentar ou dar um olá depois lá nos 5 minutos que tu já está falando, evita, não para a tua palestra para cumprimentar ou dar um olá para alguém. Porque para quem está contigo acompanhando e tu interromper o conteúdo para dar um oi, é meio chato. Isso é uma das experiências que a gente pode falar para vocês que é complicado. São importantes, né, da gente lembrar, faz sentido. E essa questão também dos haters, né, a gente teve essa experiência, é chato, alguém lá te xingando, falando um monte de abobrinha, nada a ver com o contexto, e a gente não sabe nem porquê, não tem razão. Mas tudo bem, como nós já havíamos sido avisados que os haters poderiam aparecer, parecia que estavam adivinhando, né? Dito e feito. Então foi tranquilo. Talvez se nós não estivéssemos preparados, né, Rafa, talvez até a gente se sentisse um pouco melindrado, sem saber o que fazer. Mas como nós já vimos uma prévia, então foi bem tranquilo lidar com eles, né? E uma outra coisa muito importante também, e o Rafa falou, essa questão do roteiro, a preparação é importante, porque essas primeiras transmissões que a gente fez, nós simplesmente ligávamos o celular, assim, o que eles vão falar? Vamos falar tal coisa, e saía falando. Deu certo, as pessoas gostaram, né, tudo mais, tudo tranquilo. Mas depois, com o tempo, a gente foi vendo a necessidade de fazer um roteiro, da gente se preparar um pouco melhor. Os assuntos, por exemplo, a gente não esgota esses assuntos numa única apresentação. A gente pode dividir em pedaços. E assim, olha, hoje nós vamos falar de um determinado assunto. O que é? Na semana que vem a gente fala dos sintomas, um exemplo. Da outra semana a gente fala do tratamento. Então a gente não esgota. E como o nosso consultor
né, de blog, empreendedorismo, o Fábio Felipe sempre disse, procurem falar temas atemporais. Isso facilita muito mesmo, porque a gente sempre vai ter assunto para poder compartilhar com as pessoas, né? E tem também essa questão de manter essa consistência, de sempre assumir esse compromisso de que seja uma vez na semana, dependendo do serviço, do trabalho, né? Claro. Para que a gente possa fazer com mais frequência. E os horários, nós fizemos um horário fixo, mas dá para fazer também um horário, fazer surpresa. Por exemplo, tu A tá gente no já fez isso, consultório, né? Pegar uma surpresa e aí de ali. repente entre um intervalo de um atendimento e outro, de repente um paciente não vem ou algo parecido, você tá com o celular ali com uma boa conexão Wi-Fi, e aí vocês estão fazendo um periscópio de 10 minutinhos, aí você entra em contato com quem estiver online naquela hora, e já conecta, né, com a sua audiência. Isso aí. E essa interação, então, ela é importantíssima. A gente pode pedir os coraçõezinhos, isso não é problema algum. E quanto mais corações vier, que os corações significam as curtidas, isso aumenta a nossa audiência, é muito bacana. O Rafael, depois, com o tempo, foi descobrindo, né, que dá para salvar os vídeos, né, Dá pra gente salvar a transmissão e logo depois que tu encerra ali, tu pode pedir para salvar, ou na configuração do Periscope tu pode pedir já sempre quando tu acabar, ela salva automática no teu aparelho, e depois tu pode fazer o upload pro teu canal do YouTube e tu deixa sempre salvo para poder compartilhar no Facebook. Exato. E alguém acessar no teu canal sempre. Né? E essa ideia foi super boa, essa ideia do Rafael, porque o que acontece? Nós estamos já montando o nosso banco de vídeos, né, no YouTube com base nas nossas transmissões do Periscope. Então, gente, essa experiência que a gente está tendo, ainda estamos tendo, né? Porque nós estamos sempre experimentando, né? Mudando o dia, mudando o horário, para ver qual é o número de pessoas, os temas que a gente tem trabalhado, está vinculado ao nosso nicho, que a gente está trabalhando com relacionamentos amorosos. O Rafael que é o criativo da dupla, que ele cria os títulos, né? Bem inusitados para chamar atenção. Uma coisa muito bacana, nós fizemos uma transmissão que deu mais de 100 pessoas assistindo, que foi Separados pelo Casamento. Comenta até, foi bem bacana, né, a experiência, foi, até teve gente que assistiu e se achou que tava entrando no periscope errado, porque nós colocamos ele focado na televisão aqui, e passando um trechinho do filme Separados pelo Casamento, ao qual a gente, a partir deste filme, a gente começou a falar do trecho e aí interagindo, comentando e falando a respeito Exato. Do filme, né? E é bem legal essa experiência, porque assim, nós somos bem criativos, né? O que vocês podem fazer? Também assistir transmissões de outras pessoas, para vocês terem uma ideia, e vai de acordo também com o lado crítico de cada um. Então, olha, eu gostei da apresentação do fulano, eu gostei da apresentação, eu não gostei, isso eu não vou fazer. Quer dizer, então isso também a gente vai ficando com o gosto apurado, né? Não é aceitar qualquer coisa assim. Mas de coisa assim, procure não ser muito extenso com a apresentação do Periscope. Isso é importante. Como eu falei no início, procura cumprimentar quem está entrando no primeiro instante. Quando tu começa a tua transmissão naquilo que tu tem, procura fazer o roteiro, como a Cláudia falou, para não te perder. Então é um roteirinho daquilo que tu tem para apresentar, e depois tu tem uma das dicas importantes é tu avisar as pessoas, olha, eu não vou estar interagindo durante a transmissão daquilo do conteúdo ao qual eu vou estar falando, porque para quem está prestando atenção fica chato. Não se estenda muito mais do que 15 a 20 minutos, porque as pessoas também, eu já ouvi comentários, as pessoas cansam. Eu, quando vou assistir um Periscope, confesso, eu também não passo desse tempo. Eu começo assistindo, se passou de 10 minutos eu já canso também. Então, fica a dica para vocês, a gente tem que ser rápido, tem que ser sucinto e direto. Então, tu faz uma coisa, leva assim, tu tem que engajar a pessoa para aprender. Não adianta tu querer estender muita teoria, muita coisa, que também isso não adianta, não prende, as pessoas entram lá 30, 40, 50, já vão saindo muito em seguida. Então... isso é verdade. E outra coisa, quando ele falou essa questão dos temas, nós tivemos uma experiência que nós fizemos um periscope numa cafeteria, e nós entrevistamos uma colega nossa, psicóloga, e o tema foi sobre a educação
Oi? As amizades positivas. Isso, as amizades positivas, exatamente. E aí, o que aconteceu? O que eu percebi nessa transmissão? Foi a única até agora, né, que eu percebi que não teve quase a interação do público, no sentido de questionamentos e tudo mais, né, e o bate-papo. Ninguém perguntou nada. Ninguém perguntou nada, mas o que será que pode ter acontecido? Nós estamos deduzindo. É que foi extremamente técnica essa entrevista. A nossa colega, a forma como ela expôs o assunto, o tema, ela ligou muito as questões teóricas da psicologia, em teóricos, em teorias e tudo mais. Então, assim, hoje eu penso, eu acho que foi isso que influenciou, porque quem estava do outro lado não era, né, um público da psicologia. Então ficou muito teórico, aí as pessoas de repente não que não tenham entendido, não se sentiram à vontade, eu não sei. Eu sei que depois disso nós fizemos outras transmissões e foi diferente. Então eu deduzi assim, bom, então a gente tem que cuidar realmente o conteúdo. O conteúdo não pode ser nada técnico, a não ser que seja uma transmissão privada para um grupo seleto. Olha, vou fazer um periscópio só para psicólogo. Aí ok, aí vai estar lá privado, vai selecionar as pessoas e aí é diferente. É uma outra linguagem, é um outro entendimento. Mas com o público leigo, nós precisamos realmente falar a linguagem deles. Não tem o que falar. Uma outra coisa muito legal, uma outra dica. Quando a gente for terminar uma transmissão, a gente já começa a se despedir do pessoal, a gente pode indicar o endereço, né, do Periscope para o pessoal seguir a gente tranquilamente. Pode fazer um cartazinho. Fazer um cartazinho, nós fizemos um cartazinho. E assim, não encerre dizendo espero que tenham gostado. Não! Isso até a Núbia pega no pé. Por favor. Então assim, vá se despedindo e diz que assim, até a próxima, pessoal. Um grande abraço, uma boa noite. De repente nem se diz boa noite. Até breve, né? Até breve e se despede. E assim, e já em seguida já se prepara para uma próxima transmissão e aí a coisa vai. O negócio realmente, como disse o Rafael, é começar. Porque até por encerramento pode dizer assim, pessoal, tô abrindo agora então por questionamento, alguém tem uma perguntinha para fazer, agora eu vou responder, aí as pessoas podem realmente fazer umas perguntinhas, aí tu responde alguma coisa que aparecer, bom pessoal, então tô terminando por aqui, grato pela presença de vocês, até breve. Eu acho que é bem tranquilo, assim, e eu acho que a nossa experiência está sendo bem bacana, assim, sabe? A gente curte. A gente cria muito, a gente brinca muito. Tá ficando divertido cada vez mais. A gente brinca muito. É que a gente não é que a gente não leve a sério. Eu gosto de dizer não leve a vida tão a sério. Mas na hora de fazer o periscópio a gente brinca muito. Eu acho que é por isso que se torna mais leve o nosso trabalho. E a gente passa para vocês essa sensação de que não tem nada de complicado. Não. Nada de complicado. É muito tranquilo. É muito tranquilo. Certo, gente? Era essa a nossa dica para vocês sobre esse maravilhoso aplicativo do Twitter, ok? Um grande abraço e até breve.